A fé vem pelo ouvir. O apóstolo Paulo deixa bem claro que em ouvir a fé vem. Hoje nós vamos entender o que Paulo queria dizer com esta palavra. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nós estamos de volta trazendo mais uma mensagem do Evangelho da Graça de Deus, né? A gente fala aqui da escatologia. Sejam todos bem-vindos. Então, o meu nome é Aldair Feliciano e nós vamos falar hoje sobre esta frase de Paulo: a fé vem pelo ouvir. É interessante a gente entender que a fé ela se expande em vários sentidos da nossa vida. Muitas vezes a gente vê diversas fé, né? E antes da gente entrar nesse assunto hoje, eu gostaria aqui também de deixar a minha posição. Eu respeito muito, né, a fé das pessoas, a crença das pessoas. Mas aqui no nosso canal, a gente traz os conteúdos referente o que diz as Escrituras, o que diz a palavra. A gente simplesmente lê e procura trazer, então, as verdades que estão contidas dentro da Bíblia. E o apóstolo Paulo ele é bem claro, inclusive em Efésios capítulo 4, ele fala que há uma só fé. Nós vamos entender, apesar de que existe variedade de fé, né? As pessoas ouvem as coisas e acaba se adotando ali e passa a ter uma certa crença e começa a ter fé naquelas coisas que se ouve, aprende, mas a fé é uma só. E olha, vamos ver o que o apóstolo Paulo diz sobre este assunto. A leitura inicial está em Romanos, no capítulo de número 10, no versículo 17. Romanos 10, 17. Paulo diz assim: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que a fé, ela vem mediante ouvir as mensagens. Mas a mensagem, Paulo ele é bem direto. Paulo diz, a mensagem é mediante a palavra de Cristo. Então, a mensagem que a gente tem que estar procurando ouvir tem que estar apoiada no que diz as Escrituras, tem que estar apoiada na mensagem de Cristo, no que Cristo passou para o apóstolo Paulo. Isso é interessante a gente entender. E Paulo vai falar também sobre esse assunto, sobre a questão de fé, né? Deixando para a gente assim o entendimento do que é a fé. Em Hebreus, no capítulo 11, no versículo 1, Paulo diz: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então, fé é isto. Fé é a gente acreditar em algo que não se vê, né? Não, você não está vendo, mas você crer, você então está tendo fé. A fé não pode estar em algo que você está vendo ou em algo que você pode colocar a mão. Tem que ser em algo invisível que você não vê. E esta é a verdadeira fé. A fé que agrada ao nosso Pai, ao Criador. É a fé naquilo que não se vê. Paulo, quando vai falando para a gente assim sobre essa questão de fé e sobre a questão do que se ouve, ele diz tudo isso alinhado com o que Jesus de Nazaré também ensinava. Jesus, uma certa vez, ele fala dessa forma. Nós vamos ler agora em Mateus, no capítulo de número 16, no versículo 5 ao 12. Olha, leia comigo. Indo os discípulos para o outro lado do mar, esqueceram de levar pão. Disse-lhe Jesus: estejam atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. E eles discutiam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo a discussão, Jesus lhes perguntou: homens de pequena fé, por que vocês estão discutindo entre si sobre não terem pão? Ainda não compreendem? Não se lembram dos 5 pães para as 5.000 pessoas? E de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000? E de quantos cestos
recolheram? Como é que vocês não entendem que não era de pão que eu estava lhes falando? Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não estava lhes dizendo que tomasse cuidado com o fermento de pães, mas com os ensinos dos fariseus e dos saduceus. Jesus então usa aqui figura de linguagem para chamar os ensinos, né, dos fariseus e dos saduceus, as doutrinas ensinadas por eles, de fermento. Porque fermento é algo que, na verdade, é como se fosse uma mentira, que faz a massa crescer. Assim também é a mentira. A mentira ensinada pelos saduceus e pelos fariseus é como se fosse comparada por Jesus a um fermento, né, que é uma mentira, mas que acaba fazendo o pão ali crescer. E Jesus está querendo dizer para os apóstolos, para eles terem cuidado com as doutrinas, com os ensinamentos dos religiosos da época de Jesus, dos fariseus e dos saduceus, porque eles estavam ensinando ao povo mentiras. Então, a nossa fé, Paulo diz que ela vem pelo ouvir, mas nós temos que ter muito cuidado com o que nós temos ouvido, com o que a gente tem ouvido, e se nós estivermos fundando, colocando a nossa fé no que nós estamos ouvindo e aprendendo, nós podemos estar, como nos dias de Jesus, nós podemos estar colocando a nossa fé em fermentos, em doutrinas enganosas, em mentiras. Por isso é importante a gente ouvir a palavra, a mensagem da cruz, a mensagem verdadeira, o evangelho da graça de Deus. Nós precisamos conhecer o evangelho da graça de Deus, nós precisamos aprender as doutrinas, os ensinamentos que veio do Cristo ressuscitado. O apóstolo Paulo, ele deixa isso muito claro, porque ele foi escolhido pelo próprio Cristo ressuscitado para trazer as mensagens, as boas novas, tanto para os judeus como para os gentios da sua época. E estas mensagens, o evangelho da graça de Deus pregado por Paulo, teve aquelas pessoas direcionadas diretamente a eles, mas tem ali dentro do evangelho da graça de Deus pregado por Paulo, as conquistas e as revelações do Cristo ressuscitado, que servem para todos os tempos. Nós precisamos então ouvir estas mensagens, a mensagem de Cristo, a mensagem que Cristo passou para o apóstolo Paulo, e aprender destes ensinamentos, dessas doutrinas, para que a nossa fé possa estar apoiada, baseada dentro do evangelho da graça de Deus. Olha, Paulo diz sobre isso em Gálatas. Vamos ler, leia comigo. Gálatas, no capítulo de número 1, no versículo 6 ao 9, Paulo diz assim, olha: admiro-me de que tão depressa vocês estão abandonando aquele que os chama pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que está acontecendo aqui? Paulo escrevendo aos Gálatas, Paulo está dizendo: eu estou admirado com vocês. Por que Paulo diz assim? Paulo já tinha ido lá na comunidade dos Gálatas, já tinha falado da mensagem da cruz, já tinha pregado o evangelho da graça de Deus aos Gálatas. Eles já estavam entendendo, aprendendo e crescendo na graça e no conhecimento das coisas do Cristo ressuscitado. Mas por influências de outras pessoas, por eles estar ouvindo outras doutrinas, outras mensagens, eles estavam fugindo, eles estavam abandonando a graça de Deus. Então Paulo está falando para eles: eu admiro-me que vocês estão passando muito rapidamente da graça de Cristo. Vocês estão, na realidade, ouvindo outro evangelho. Paulo diz, olha, no versículo de número 7, que na realidade não é evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, quando Paulo fala nós, ele está dizendo Paulo diz eu, que é Paulo, Paulo diz Timóteo, o Apolo, os pregadores da graça de Deus. Paulo diz: mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que sejam amaldiçoados. Então,
Paulo está dizendo que a mensagem que deveria ser pregada nos dias de Paulo era somente a mensagem da cruz, a mensagem verdadeira do Cristo ressuscitado, que foi passada para o apóstolo Paulo. Se chegasse uma outra mensagem aos Gálatas, Paulo está falando, olha, isso aí na verdade vai trazer maldição para vocês. Porque se for uma mensagem que tem coisas da lei ainda, do antigo pacto, vocês estão recebendo na verdade a maldição. Vocês estão recebendo algo e a fé de vocês, por estar ouvindo outro evangelho, outras mensagens, outras notícias, a fé de vocês está apoiada nestas coisas. Mas estas coisas vai trazer maldições para suas vidas, vai trazer para vocês depressão, vai trazer para vocês tristeza, vai trazer para vocês medo, pavor. E o evangelho, a boa notícia da cruz, ela traz uma novidade de vida. É isso que nós precisamos entender. O apóstolo Paulo, ele continua dizendo, e ele diz, olha, mas ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que sejam amaldiçoados, como eu já disse, agora e repito, se alguém anunciar a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que sejam amaldiçoados. Então o apóstolo Paulo, ele deixa bem claro, a fé vem pelo ouvir, mas ouvir a mensagem pura e verdadeira da cruz. A mensagem que está com o apóstolo Paulo. Quando você lê as cartas de Romanos a Hebreus, ali essas mensagens foi passada pelo próprio Cristo ressuscitado. Jesus, ao ressuscitar, ele tem um encontro com Paulo na estrada de Damasco. E ele escolhe Paulo para ser um instrumento nas mãos dele, para levar a mensagem dele tanto para os gentios como para os judeus. Então nós precisamos aprender, conhecer, ler e ouvir a mensagem de Paulo, a mensagem da cruz, a mensagem do Cristo ressuscitado, que é o evangelho da graça de Deus. Nós precisamos entender este evangelho, crescer neste conhecimento, claro, saber separar as coisas, o que Paulo está dizendo desse evangelho, que serve para nós nos nossos dias. E o que Paulo disse também desse evangelho, que era simplesmente para aquelas pessoas daquele momento. Tudo isso nós precisamos entender. Respeitar, as conjugações verbais, os tempos determinados nas escritas. Isso tudo é muito importante, porque aí nós podemos tirar proveito do evangelho da graça de Deus, que foi pregado para aquelas pessoas na época do apóstolo Paulo, mas que tem ali conquistas e revelações que servem para todo o tempo, serve para nós nos dias de hoje e vai servir para todo sempre. Olha, isto é muito interessante nós levarmos em consideração. A fé é uma só. Paulo escreve aos Efésios e ele disse, há uma só fé. A fé tem que estar apoiada na mensagem da cruz, na mensagem pura e verdadeira da cruz. E o apóstolo Paulo deixa isso bem claro. Eu vou ficando por aqui. Se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva, deixe seu like. É muito importante para a gente também que você faça um comentário se você está gostando dos nossos vídeos. Nós vamos voltar em breve com mais mensagens do Evangelho. Um grande abraço e até o próximo vídeo.